A gente tem hoje, né, eu fiz essa brincadeira de falar de um ator da política, mas eu não vejo outra maneira de chamar o Nicolas do que não isso, porque ele, na minha opinião, ele performa muito, muito bem esse lado teatral da política. É, por isso, uma das principais forças políticas desse campo, da direita brasileira, né? Vamos contar um pouquinho da história do Nicolas Ferreira antes da gente entender quem ele é, Bia? 29 anos, nasceu na Cabana do Pai Tomás, um aglomerado de classe média baixa em Belo Horizonte, e ele conseguiu se transformar, como eu falei agora há pouco no início do programa, numa pedra no sapato do governo Lula. E também, né, Bia, uma pedra no sapato para figuras da própria direita. Para dar uma dimensão, Guilherme, né, do tamanho digital aqui do Nicolas, só no Instagram, na conta principal dele, porque ele tem algumas contas ali que devem ser, como eles dizem, contas reservas, né, para caso uma conta caia, ter a outra ativa, etc. O Nicolas tem 20 milhões de seguidores. É parecido com o que tem o apresentador da Globo, Luciano Huck. É mais do que os filhos do Bolsonaro e mais do que o presidente Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem 27 milhões de seguidores, mas veja, o Nicolas, com 30 anos, não fica muito atrás disso. Esse poder de mobilização tem ficado visível cada ano que passa, e especialmente nos últimos dias. O Nicolas entrou hoje no 5º dia de uma caminhada que saiu da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, e vai até Brasília. É um percurso de 240 quilômetros, em um ato que ele está chamando de Acorda Brasil. A bandeira da caminhada é a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos presos em razão dos ataques ali aos 3 poderes no dia 8 de janeiro. E isso vem sendo documentado em tempo real nas redes sociais do deputado. E a previsão dele é chegar em Brasília no domingo. Mas ao longo do trajeto, os apoiadores do Nicolas param para ouvir discursos em palanques improvisados com influenciadores da direita, parlamentares que se juntam a ele em trechos desse caminho. E tudo isso, é claro, a gente está vendo aí na tela alguns vídeos, vira conteúdo virtual, vira engajamento, ou seja, atinge muito mais gente do que só aquelas que estão ali participando desses atos com ele, porque é no mundo virtual, né, Guilherme, que o Nicolas faz a mágica acontecer. Essa caminhada, ela não surge aí do nada, ela é um ponto, o mais recente, dessa trajetória que é construída pelo Nicolas Ferreira, puxando muita atenção da internet, né, conseguindo construir aí uma militância digital em torno dele e transformando essa ação política em imagem. Ele faz isso muito bem. Faz isso muito, muito bem, gente. Eu entrevistei o Nicolas no ano passado. Eu confesso, Bia, que eu fiquei fascinado pela capacidade dele de retórica. Vamos analisar isso aqui nesse programa. Vou contar um pouquinho de como é que foi aquela entrevista. É essa trajetória que a gente quer contar, para a gente entender esse personagem. O Nicolas, Bia, é filho de um pastor. Ele começou a militância política dele em 2016, durante o impeachment da Dilma Rousseff, organizando grupos de direita lá em Minas Gerais. Nicolas sempre teve uma preocupação de melhorar a sua oratória em público e, consequentemente, nas redes. Em 2020, ele foi eleito para a Câmara Municipal de Belo Horizonte com a 2ª maior votação da história da cidade. Ele perdeu apenas para a professora Duda Salabert, do PDT. E é justamente com a Duda Salabert que o Nicolas protagonizaria algumas das suas primeiras brigas na política, Bia. Na Câmara de Belo Horizonte, o Nicolas chamou a vereadora de ele e de homem, o que resultaria, anos depois, numa condenação merecida por injúria racial, numa equiparação, né, no caso de injúria racial, à homofobia, né? Ele foi homofóbico, teve uma postura transfóbica, né, na verdade, contra Duda Salabert e foi condenado por injúria racial. E no pagamento para ela de uma indenização de R$30 mil. O Nicolas também publicou um vídeo
um tempo depois, expondo um adolescente, gente, trans, que estava usando o banheiro escolar. Esse caso levou à abertura de uma investigação pelo Ministério Público de Minas Gerais por uma violação do ECA, né? Uma clara violação do ECA. E depois disso, o vereador propôs projetos contra o uso de linguagem neutra nas escolas, né? Que é aquela coisa de você não falar nem ela nem ele e tentar respeitar a maneira que a pessoa quer ser chamada. Esse foi um dos filões que ele viu, esse tema, né, Bia, que ele viu para surfar politicamente. Ele crescer politicamente em cima do preconceito que as pessoas têm contra pessoas trans. Guilherme, e esse perfil transfóbico do Nicolas, ele ajuda o Nicolas, ele não atrapalha o Nicolas politicamente, né? Isso que você estava falando aí, que ele viu aí um filão para explorar politicamente. Em 2022, com o apoio do Jair Bolsonaro, ele conseguiu se eleger deputado federal pelo PL, com quase 1,5 milhão de votos, e no Congresso se tornou uma das principais vozes de oposição ao governo. Ele preside a Comissão de Educação na Câmara, ocupa espaços estratégicos e, ao mesmo tempo, navega por esse mundo digital, sempre aí gerando muita dor de cabeça para o governo e para a esquerda. A gente vai falar já de algumas delas, né? Mas em 2023, esse perfil do Nicolas transfóbico gerou ainda mais engajamento. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Nicolas subiu de peruca na tribuna da Câmara dos Deputados, se apresentou como deputada Nicole e disse que o gesto era uma crítica às pautas de gênero. Aqui eu vou fazer um parênteses. Eu entrevistei ontem no É Notícia a ministra das Mulheres, eu comentei, né, a Márcia Lopes, e ela comentou que para a direita não se pode falar a palavra gênero no Congresso de maneira nenhuma. Ela até leva ao limite essa colocação. Ela fala, nem gênero alimentício passa. Nem projeto com o termo gênero alimentício passa com essa bancada que a gente tem hoje. Mas, enfim, esse ato do Nicolas, ele viralizou nas redes sociais, gerou reação dentro e fora do Congresso, e a gente está vendo aí as imagens, e reforçou essa estratégia dele de transformar conflito, embate, agressão a minorias em engajamento em torno da tal guerra cultural que a direita defende e trava, Guilherme. No fim do ano, ele foi apontado como o deputado mais popular das redes sociais, segundo a Quest. Ou seja, esse jeitão do Nicolas, ele dá resultado. A gente vai ver daqui a pouco, com o Alec Maracajá, do nosso Pulso Digital, os números dele são fabulosos, né, na internet. E ele movimenta paixões, né, Bia? Vamos fazer uma paradinha aqui para ver como é que está na nossa comunidade. Tem reação aqui. As pessoas... tem alguns fãs aqui do Nicolas assistindo com a gente na Vertical, falando, nossa, que comentário lastimável sobre o Nicolas. Alguma coisa que a gente falou aqui. Deixa eu ver até quem foi que falou, acho que foi Cristina Gasparetti. Cristina, tudo bem? Cristina, para mim não é nem questão de opinião você falar que a gente falar que ele é transfóbico. Ele é transfóbico. Não é opinião, é um fato. O que ele faz com as pessoas trans é preconceito, e mais que preconceito, é um uso delas para se promover politicamente. Não tem como ser de outro jeito. E aí, Bia, um parêntese aqui, o Pablo Félix, olá, Pablo, abraço para você. Ele faz um comentário que, desde a estreia do Matinal, eu espero, que eu tinha certeza que um dia esse comentário vinha no nosso Matinal. Ele falou assim, não dá para confiar um sujeito de óculos vermelhos. Que eu acho que ele deve ser uma pessoa de direita. Mas, vou te contar um segredo, Pablo. É o amor do Amado Mundo. Vermelho é do amor. Um amor para você. Um abraço, meu amigo. Que bom ter você com a gente aqui. Bia, e aí o Nicolas, em janeiro de 2025, ele tem o caso mais forte, mais emblemático, para usar uma palavrinha da moda, para mostrar essa força digital dele que a gente estava falando.
O Nicolas publicou, gente, vocês vão lembrar, um vídeo criticando uma norma da Receita Federal que previu o monitoramento de movimentações financeiras via Pix acima de R$5.000, que era uma medida criada para ampliar o combate à sonegação e principalmente a crimes financeiros, né? Essa medida da Receita, na ocasião, ela não visava tributar o carinha pequeno que estava passando ali um valor pequeno de uma outra para pagar uma outra pessoa sem tributar. Ela estava olhando os peixes grandes. Agora, a Receita tinha que criar uma régua. E o fato é que por mais que a gente não gosta de pagar imposto, a gente paga muito imposto no Brasil para serviços públicos ruins, o fato é que muita coisa que a gente às vezes não paga imposto, a gente deveria. E essa era a régua que a Receita estava passando, pensando que o Estado, do jeito que é desenhado o nosso, que a gente tem saúde de graça, a gente quer ter uma saúde de qualidade de graça para todo mundo, um monte de serviços públicos, isso requer dinheiro, isso tem que ter uma arrecadação alta. Claro que tem que se melhorar muito a arrecadação, mas o objetivo da Receita era essa. Mas o Nicolas viu nisso uma oportunidade. E foi no time preciso, Bia. O vídeo ultrapassou 300 milhões de visualizações. Gerou uma onda de pressão política e digital contra o governo fortíssima. Fez o Fernando Haddad ter que criar, o Fernando Haddad e a SECOM, né, do governo federal, terem que criar um gabinete de crise. Diante da repercussão, o governo decidiu recuar da implementação imediata da norma e até lei foi aprovada no Congresso para dizer que não se ia taxar o Pix. Guilherme, foi uma das principais crises, inclusive, do governo Lula no ano passado, no início do ano passado, em razão desse vídeo do Nicolas e de como ele ganhou tração nas redes, né? Mas meses depois, veio aquela operação Carbono Oculto, que revelou o uso, né, investiga aí o uso de fintechs, agentes aí do sistema financeiro nacional para fazer a lavagem de dinheiro para o crime organizado, né? E aí o governo e a Receita falaram, a gente estava incomodando alguém quando a gente estava tentando regulamentar ali questões ligadas à transação e transferência de dinheiro através do Pix, e possivelmente agora a gente sabe o que a gente estava incomodando. A gente estava incomodando o crime organizado. E a gente conseguiu mirar neles aí com essa investigação da Polícia Federal Carbono Oculto. A Receita, né, ela consegue, depois disso, avançar com mecanismos de monitoramento, depois dessa operação, sem ter que voltar para o modelo original, ou seja, vai adiante em forma de fiscalização, mas o estrago do Nicolas já tinha sido feito até aí, né? O governo ficou refém aí de uma pauta que ele lançou por meses, Guilherme. Nossa comunidade aqui participativa, o OXPEP falou, não sabia que Nicolas tinha tanta força, kkkk. Tem muita força, eu sei que você está sendo irônico, mas ele tem muita força, você vai ver os números dele já. OXPEP. Luísa Baruf, obrigado, óculos mais estilosos de jornalismo, dá a dica da loja, Guilherme Bia. Bia também, ela também quer saber a loja do seu óculos, mas o nosso rígido compliance do Amado Mundo não permite publi de graça. Loja do óculos da Bia, loja do óculos do Guilherme Amado, enviem os Pix de vocês que a gente faz publi aqui. Publi de graça a gente só faz para a caneca do Amado Mundo, em breve nas melhores lojas virtuais do canal. E aí, Bia, o fato é o seguinte, ele não briga só com a esquerda, ele é brigão com todo mundo. Em várias ocasiões, o Nicolas entrou em conflito com nomes da própria direita. Eu, inclusive, apurei algumas dessas fofocas no estilo Silvia Popovic, que você sabe que eu gosto. Já fiz várias reportagens lá no Platô, no Metrópolis, quando estava no Metrópolis, sobre essas brigas. Vou contar algumas para vocês aqui dessas brigas dentro da direita do que o Nicolas trava. Por exemplo, após divergências sobre a captura do Nicolás Maduro pelo Trump, o Nicolas chamou o Alan dos Santos, aquele blogueiro que está foragido nos Estados Unidos, de mendigo de Pix. No ano passado, o Eduardo Bolsonaro publicou postagens críticas acusando o Nicolas de querer se livrar de Bolsonaro e de se afastar das causas bolsonaristas.
Por que ele estava fazendo isso? Porque o Nicolas, gente, no digital, ele pensa primeiro nele, aí depois nele, terceiro nele, quarto nele. Bolsonaro é a enésima opção, enésima não, estou sendo exagerado, é a 29ª opção e preferência dele. E aí isso irrita os bolsonaristas que fazem, principalmente os filhos do Bolsonaro, né, que fazem da defesa do Bolsonaro a primeira coisa, a linha de frente ali das redes deles. E aí o Eduardo não deixou por menos nas redes sociais e rebateu direto. A gente tem aí o print do Eduardo. Atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual, que era o Eduardo tentando... Não, aí esse é o print do Nicolas, né? Falei errado aqui, dizendo que isso era a resposta do Eduardo. Esse é o print do próprio Nicolas respondendo ao Eduardo, né? As críticas que o Eduardo tinha feito, dizendo que ele queria se livrar do Bolsonaro. E, né, Bia, agora ele deu uma de Forrest Gump. Ele botou o tênis e está cruzando várias cidades. Não está cruzando o país, não. Também não tem esse fôlego todo, não. Conta pra gente o que é o Acorda Brasil, que ele emula o Forrest Gump, mas sem o fôlego do Tom Hanks. Guilherme, são 240 quilômetros, de Minas até Brasília, né, basicamente, e eu quero te ouvir um pouco aí do que você acha que ele consegue ganhar com essa caminhada, assim, na sua leitura. A gente sabe que ele usa isso muito bem para as redes sociais, mas isso tem um potencial de atrair para ele, na sua leitura, tantos apoiadores e tanta atenção, como, por exemplo, o caso do Pix? E qual você vê como grande diferencial do Nicolas hoje em relação a outros parlamentares de direita? Porque, assim, essa agenda de transfobia, de guerra cultural, de embate com tudo que se refira a questões de gênero, ela não é só do Nicolas, né? Ela é disseminada aí pela direita. A história de usar as redes sociais para lacrar e nem sempre usando da verdade, sem nenhum compromisso com os fatos e com a verdade, como o que ocorreu no caso do Pix, também não é, digamos assim, uma prerrogativa do Nicolas. Também é uma prática muito comum da extrema-direita. Então, assim, o que ele tem de diferente, Guilherme, que faz ele ser o fenômeno que ele é, na sua leitura? Bia, eu saquei o que foi quando eu entrevistei ele no ano passado, num estúdio que o Platô, né, o site que cobre política, onde eu publico minha coluna, teve no Congresso no dia da abertura dos trabalhos legislativos, eleição do presidente da Câmara e eleição do presidente do Senado. A gente montou um estúdio lá, convidamos o Nicolas para dar uma entrevista, e ele é muito rápido nas respostas. Ele é muito rápido e ele tem umas estratégias assim, que ele tem na manga, umas cartas. Quando vem uma pergunta crítica, ele, em vez de responder a pergunta crítica, ele ataca o interlocutor. Mais ou menos como a turma aqui do nosso chat está fazendo, né? Então a gente está fazendo críticas ao Nicolas, e aí eles falam do meu óculos, né? Ele chama comunista, não sei o quê. Só que o Nicolas faz isso de uma maneira mais sofisticada. Ele vai e expõe contradições da imprensa, né? E é claro, a imprensa tem várias contradições, como quaisquer outras profissões tem, os médicos também têm, os garis também. E aí ele tenta com isso acuar o jornalista e colocar o jornalista ali meio desestabilizado. E ele faz isso com muita rapidez. E aí eu fiz uma pergunta para ele, que eu estou colocando até a íntegra aqui pedindo para a nossa Duda Farias colocar a íntegra aqui no nosso chat, no YouTube, que foi sobre o Donald Trump. Lembra que o Donald Trump começou esse segundo mandato dele, logo no primeiro mês de mandato, Bia, deportando um monte de gente e um monte de brasileiro. E quem é o povo brasileiro que mais emigra para os Estados Unidos? O povo mineiro. Então, várias cidades em que o Nicolas foi campeão de votos, as famílias estavam destroçadas, porque aqueles mineiros, de cujas muitas famílias de que eles são pertencentes, votaram no Nicolas, eram eleitores do Nicolas, aquelas pessoas estavam presas sem as famílias terem ideia de onde estavam presas.
estavam sendo enviadas para o Brasil algemadas em voos, em condições muito degradantes. E aí eu perguntei para ele o que ele, como fã do Donald Trump, tinha a dizer para os mineiros eleitores dele que estavam sofrendo na pele o resultado da política do ídolo dele, do Donald Trump. E aí eu peguei ele desprevenido. E eu não quis pegar ele desprevenido. Nosso papel não é pegar ninguém desprevenido. Eu fiz uma pergunta legítima. E aí ele botou essa tática em jogo de tentar me colocar num lugar ali difícil. Eu saí e aí ele fez um elogio às operações policiais que matam dezenas de pessoas. E eu ponderei com o deputado, Bia, que muitas dessas operações matam crianças. Crianças morrem. E ele defendeu, depois de eu comentar isso, ele defendeu novamente as operações. E eu falei, deputado, morrendo crianças, o senhor é a favor? Mesmo quando matam crianças, o senhor é a favor? E aí, de novo, eu desestabilizei ele quis brigar comigo, uma coisa muito difícil. E beleza, continuamos a entrevista. Só que ele é muito rápido nas redes, Bia. O timing, para mim, é o grande segredo do Nicolas Ferreira nas redes sociais. Ele pegou, cortou só a parte que ele brigava, sem botar a parte que ele dava uma balançada ali, não sabia responder as coisas, e publicou nas redes dele para milhões. As redes dele são infinitamente maiores que as desse pobre repórter. E aí bombou, eu comecei a receber mensagens de solidariedade. Guilherme, você, coitado, não sei, tamo junto, sou seu amigo, não fica assim não. Mas não tinha acontecido nada comigo, tinha sido uma entrevista normal, como todas as outras que a gente faz todos os dias. Mas o Nicolas tem um timing muito bom, sabe, Bia? Agora, tem uma encruzilhada nessa coisa do Nicolas, que eu queria te propor aqui uma reflexão, que é a seguinte. Nicolas tem 29 anos, Nicolas não pode ser senador ainda. Ele hoje, talvez, se elegesse, talvez fosse eleito senador, ele vai ter, para ir para o campo majoritário, você não acha que ele vai ter que sair um pouco desse script do fanfarrão, com timing que se comunica bem, mas um tanto fanfarrão? Você não acha que tem um dilema aí, tem uma encruzilhada do Nicolas? Se ele quiser dar um passo maior e ir para um cargo majoritário de senador, de governador, você não acha que ele vai ter que sair um pouco desse personagem, dessa roupa de craque da vez na lacragem, mas que não inspira tanta confiança para um cargo de mais responsabilidade? E vestir alguma roupa de mais institucionalidade, assim, você diz, né, Guilherme, de capacidade de interlocução política. Olha, se a gente não tivesse já tido a eleição do Bolsonaro como presidente, eu chutaria que sim. Mas a eleição do Bolsonaro colocou isso em xeque. Tudo bem que era um contexto muito específico, né? Uma figura ali também, o próprio Bolsonaro, que conseguiu catalisar esse sentimento antipolítica de uma maneira muito forte, um contexto também muito favorável a isso, de desgaste do PT, de Lula, principal liderança da esquerda, preso e sem ninguém que fizesse a altura da liderança dele para conseguir angariar votos, e muita resistência também ao movimento de esquerda com a questão da Lava Jato, que pegou em cheio ali políticos de diferentes espectros, mas ficou muito marcada em torno do PT. Então a gente não pode pressupor que outro político vai repetir o feito que Jair Bolsonaro conseguiu. Mas sim, em tese, né, e eu acho que a gente tem assistido isso também na definição do candidato a presidente para 2026, espera-se, né, para você conseguir angariar um eleitorado que seja além dessa base, que tenha um candidato que consiga dialogar com outros políticos, com o centro político, compor base no Congresso, e isso pode ser necessário para o Nicolas a partir de agora. Mas eu não acho que ele está apostando nisso, não. Eu acho que ele está apostando muito mais em conseguir galvanizar a própria base em torno dessas ideias. Pelo menos até agora, o movimento dele não é um movimento de dubiedade como o do Tarcísio, por exemplo, né? De ficar com um pé aqui e o outro acolá. E, a meu ver também, Guilherme, esse movimento de dubiedade de alguns políticos da centro-direita que querem se definir assim, mas que bebem da fonte do bolsonarismo e pedem bênção ao bolsonarismo, é também um movimento arriscado. Quando você vê, na verdade,
as pessoas muito decididas em torno do que elas querem. Tem aquele meio do caminho, conforme a gente conversou aqui com o Pablo Hortelado, dos que não se definem nem como direita, nem como esquerda, é verdade, mas o que a gente tem visto ser reproduzido nas eleições não é um espaço para uma candidatura de centro. É sim uma preferência por alguém que defenda muito claramente o que pensa e com lados muito bem definidos. Nesse cenário, os Bolsonaro têm uma vantagem e o Nicolas tem uma vantagem também sobre Tarcísio, sobre Ratinho Júnior, sobre políticos que tentam ficar no meio do caminho. A gente não viu nas últimas eleições todas espaço para o meio do caminho. E eu acho que é com isso que o Nicolas está trabalhando, é com isso que a família Bolsonaro trabalha também e trabalhou até hoje.